Olá, gente! Essa é a nossa segunda aula de introdução ao grego. Hoje nós temos aí um versículo que a gente vai estar estudando em João capítulo 1, versículo 1, tá? E inicia assim, em arquê, tá? Em arquê, no princípio. Esse em é uma preposição e ele significa em mesmo, tá? Mas como nós vamos traduzir para o português e tem que dar um sentido para nossa aula, não fica legal a gente colocar em princípio, tá? Então a gente vai colocar no princípio, em arquê, tá? Hoje também vamos estudar as vogais e os ditongos no grego, tá? Gente, no grego nós temos 7 vogais, tá? Então nós temos o alfa, o epsilon, o eta, iota, ômicron, upsilon e ômega, tá? Então vamos ler comigo novamente: alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, upsilon e ômega. Tá? Nós temos as nossas vogais breves, que é o epsilon e o ômicron, e nós temos as nossas vogais longas, que é o eta e o ômega. Tá? E nós temos vogais que tanto podem ser breves como longas. Então nós temos o alfa, iota e o upsilon, ok? A gente vai, no decorrer do curso, aprendendo mais um pouquinho. Em algumas atividades a gente vai entender melhor essas vogais breves e longas, tá bom? Vamos lá? Então aqui nós temos também os nossos ditongos, tá? Ditongo é a junção de duas vogais. Quando duas vogais se combinam em um só som, nós temos um ditongo, tá? No grego nós temos 8 ditongos. Os ditongos no grego são formados pelo iota, tá? E pelo upsilon. Então vamos ver aqui comigo, nós temos o ai, ei, oi, ui. Vamos ler comigo: ai em gaita, ei em peito, oi em coisa e ui em cuidado, tá? E nós temos agora os nossos ditongos formados no upsilon, tá? Então nós temos ao em flauta, eu em neutro normal, tá? E u, tá? Em nuvem, nós temos um ditongo formado por duas vogais, aí o ômicron e o upsilon. Toda vez que isso acontece, nós temos um som de u, tá certo? Por isso que algumas palavras no grego, como doulos, nós não vamos falar dolos, mas nós vamos falar doulos, tá? Nos dá uma dica de como a gente vai pronunciar algumas palavras, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai ler cuidadosamente agora o nosso versículo do dia, João capítulo 1, versículo 1, tá? Então na primeira coluna você tem o versículo em grego, tá? Na segunda coluna você tem o versículo transliterado, né? Você vai transliterar do grego para o português, tá bom? E aí a gente vai fazer uma leitura cuidadosa desse versículo para a gente se familiarizar com os sons, tá bom? Vamos lá para o nosso exercício? Nós temos em arquê, em rologos. Você pode ler comigo? Em arquê, em rologos. Na sua segunda coluna, você vai ter a transliteração em arquê, em rologos, tá bom? Aqui nós temos kai rologos em prostunteum, kai rologos em prostunteum. E na última nós temos kaiteos em rologos, kaiteos em rologos. Tá? Então você vai transliterar e quando você translitera você consegue pronunciar melhor, tá bom, gente? Vamos fazer esse exercício em casa, tá? Agora nós vamos ver nossas palavras que a gente vai utilizar no nosso versículo de João, capítulo 1, versículo 1. Arquê, tá? É princípio. Logos, palavra. Theos, todo mundo já sabe, é Deus. Era ou estava, é o verbo emi aí, tá? O em com o eta, que é essa vogal fechadinha nossa aí, é um verbo, o em. Com o epsilon, que é a nossa vogal aberta, tá? É uma preposição, tá bom? E aí nós temos embaixo, nós temos o pros, né? Que é para, com. Nós temos essa partícula kai, que é muito utilizada no Novo Testamento, significa ir, tá? E nós temos o ômicron aí, tá? Esse ômicron, ele é um artigo, ele tá sempre com aspiração áspera, tá? E nós temos um outro artigo aí, o tom, que ele vai estar acentuado também, tá? Quero pedir perdão para vocês porque nossas palavras não estão acentuadas, mas eu vou conseguir
trazer as palavras acentuadas para vocês. Faz um favor para mim? Atividade de casa. Você pega o seu dicionário aí, você vai acentuar essas palavras para mim. Combinado? Vamos lá. Bom, agora eu tenho mais um exercício para você, onde você agora vai colocar traduzir, tá? Você não vai aqui transliterar, colocar as palavras aqui no português. Você vai traduzir, tá? Esse versículo. Em arquê, traduz lá para mim, tá? Em rologos, kai rologos, em prostonteon, kai teos, em rologos, tá? Traduz aí para mim, tá, gente? Agora que você já leu o capítulo 1, né, o versículo 1 de João, né, você pode tentar pensar assim, né, a tradução não é só uma transliteração de um vocabulário para o outro, ou de um alfabeto para o outro. A transliteração tem que fazer sentido para mim e para você, tem que ter sentido na nossa língua. Tá? Então a gente vai ter só esse cuidado, é esse cuidado que todas as pessoas fazem ao traduzir o Evangelho, a traduzir a Bíblia para a gente. Nós temos aí o grego com uma gama aí de opções para a gente, por isso a gente tem Bíblias em tantas e tantas versões, então sempre os tradutores tentando trazer a essência da palavra para a gente. Então hoje eu estou lendo a Bíblia na nova versão transformadora, uma versão que eu tenho gostado muito, tá? Então, se você quer ler, você pode dizer, Cris, qual a Bíblia que eu vou ler que seja mais próxima ao original, tá? Então, aí você pode pegar a corrigida, atualizada, porque a corrigida e a atualizada, eles transliteram, eles traduzem o texto para você de acordo com o que está nos originais. Às vezes a gente precisa de um dicionário, né, para dar uma olhadinha em tais palavras, tá? E aí eu glorifico a Deus por tantos homens de Deus que têm percebido que essa palavra ela tem que ser viva para nós, que tem que trazer sentido para nós. Então eles vão agora dando uma melhorada nessa tradução, tá? Não que a tradução, a corrigida e atualizada não seja uma boa tradução, é uma excelente tradução. Mas a ideia que eu estou colocando aqui é que quando eu vou para uma linguagem de hoje, quando eu vou para uma NVI, quando eu vou para uma nova versão transformadora, eu sinto melhor o texto, parece que está um pouquinho mais no meu contexto. A tradução, ela precisa fazer sentido para aquela pessoa que está lendo no seu próprio idioma, tá bom? É isso que acontece com a gente nas nossas N's e N's versões aí da Bíblia. Bom, gente, hoje também vamos dar uma olhadinha nas sílabas e acentos, tá? A ideia aqui, nós estamos fazendo uma introdução ao grego, nós não temos a ideia de deixar você expert em sílabas e em acentos, tá? Porque estamos estudando uma língua morta, tá? Eu quero que você, como estudante de grego, tenha uma noção dos acentos, tá? Mas a gente não vai gastar tanto tempo assim com os acentos, tá ok? Vamos lá. Sílaba, você já sabe que é uma unidade sonora de uma palavra, tá? Então, nós temos leite, nós temos aí, tá? 2 sílabas, né? Nós temos amor, nós temos 2 sílabas. Benignidade, morto, ódio, palito, olá, tá? Então, a gente vai pensar assim, é uma unidade sonora de uma palavra, né? Então é o som, a reunião de sons que se pronuncia em uma só voz, tá? Então, geralmente a gente ensina para as crianças assim, ó, quantas sílabas tem a palavra amor? E aí a criança vai abrir a boquinha, quantas vezes você abriu a boca, quantas sílabas tem, não é? No grego a gente vai estudar que toda palavra, né, as sílabas serão contadas pelo número de tongos e pelo número de vogais que a gente tem na palavra, tá ok? Não pelo número de vezes que você vai abrir a boquinha como no português, tá bom? Então nós temos também no grego as sílabas, elas podem ser longas, elas podem ser breves também. Então a gente já viu ali quando nós temos vogais longas, tá? Então as vogais longas, que é o ômicron
e o eta, tá? E nós temos vogais breves, que é o epsilon e o ômicron, tá bom? Então você vai poder pensar assim, uma sílaba longa é quando eu tenho vogais longas, uma sílaba breve quando eu tenho vogais breves, tá bom? Ou vogais abertas, tá? Então vamos para lá, para as nossas sílabas longas ou sílabas fechadas, tá? É aquela que contém uma vogal longa ou um ditongo. Então nós temos aqui, ó, antropos. Nós temos uma vogal aqui fechada, que é o ômicron, tá? Então nós temos agora o dulos. Dulos. Nós temos um ditongo, tá? Então nós chamamos de vogal longa, tá? Uma vogal breve, uma sílaba breve ou uma sílaba aberta é aquela que contém somente vogais abertas, tá? Ou breves. Então nós temos logos, tá? Logos é uma sílaba breve. Vamos lá para o nosso próximo momento. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos acentos, tá? Então, o acento no grego tem uma única finalidade, tá? A gente vai ver no português o acento fechando sílabas, abrindo sílabas. O som, quando a gente pensa, nós vamos ver no português o acento trazendo a sílaba tônica da sua palavra, mas nós vamos ver que no grego o acento ele serve simplesmente para indicar a sua sílaba tônica, ou a sílaba mais forte da palavra quando você vai pronunciar, tá bom? Então a escrita grega possui apenas 3 acentos, tá bom? O agudo, o grave e o circunflexo, tá? O agudo tá aí, gente, o agudo, o grave eu não coloquei, não foi? Então assim, o agudo ele tá para a direita, o grave vai estar para a esquerda e o circunflexo todo mundo já conhece, tá? Então, nosso acento agudo, o acento agudo ele pode cair em uma das 3 últimas sílabas, né, de uma palavra, pode cair na última sílaba, pode cair na penúltima e na antepenúltima. Esse é um acento que pode cair em qualquer sílaba de uma palavra grega, tá? Então, nós temos cará, ele tá aparecendo na última sílaba, tá? No orar. Aí, psique. Psique ele está aparecendo na última sílaba, tá? E rodós, que foi acentuado graças a Deus, está também na última sílaba aí, tá? Agape, tá? Agora nós temos a penúltima sílaba, né? Que é a sílaba ali do meio, tá? Então, agape e cardia, cardia, tá? Cardia, ele vai ser aí na penúltima sílaba, então vai ficar no primeiro alfa, tá bom? E cosmos, que também, graças a Deus, já está acentuada aí, tá? Nós temos a penúltima sílaba, tá bom? Agora nós temos a antepenúltima, quando uma palavra é formada por 3 sílabas. Então, nós temos um acento na antepenúltima, tá? Então, nós temos diáconos. Gente, aí nós temos o diáconos, aí não é um ditongo, tá? Apesar de eu ter a junção de 2 vogais, aí eu não tenho um ditongo, tá? O ditongo é formado com ai e não ia, tá? Então não tem um ditongo aí, tá? Eu tenho um diáconos, tá? Diáconos, aí nós temos a nossa palavra acentuada no di, tá? Só que o acento vai pro iota, tá? Agora nós temos a nossa próxima palavra, tá? Mysterium, 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 tá? Então, no mysterium, nós temos a nossa palavra sendo acentuada na antepenúltima sílaba. Então, nós temos no y, mysterium, né? Mysterium, tá? E nós temos agora a nossa última palavra, Kyrios, né? Senhor, tá? O Kyrios é acentuada no y, tá bom? Na antepenúltima sílaba. Vamos lá, gente? Olha, você vai ler em casa, tá? Se você sentir dúvida, a gente conversa depois aqui, tá bom? Vamos lá. Temos o acento grave, que só pode aparecer na última sílaba de uma palavra, tá? Então, a gente vai pensar, o acento agudo, ele pode aparecer na última sílaba, na penúltima, na antepenúltima, mas o acento grave, ele só aparece na última sílaba de uma palavra, tá? Então, vai ser bem mais fácil a gente acentuar as palavras com acento grave, porque aí só tem uma regra, ele só aparece na última sílaba de uma palavra, tá bom? Então, nós temos rologos, ro, tá? É um artigo, e esse artigo aí é nominativo, dá nome à palavra,
seguinte, então eu tenho a palavra, esse ró, ele tem a nossa aspiração áspera aí, tá? Logos, tá? Nós temos um acento agora no primeiro ômicron, tá? O M é um verbo, é acentuado na nossa vogal, tá? O pros, tá? Então os acentos caem nas vogais, então vai para o ômicron. Tom também é um artigo, esse artigo também é acentuado, tá? E tom, teon, que também vai ser acentuado aí, tá? O acento circunflexo agora só pode ser utilizado nas sílabas longas, tá? Então você já viu comigo que a sílaba longa é aquela que apresenta uma vogal longa, tá bom? E ele só pode cair na última ou penúltima sílaba, tá certo? De uma palavra. Então nós temos fos, né? Nós temos oicódome, tá? Então aí nós temos fos, o acento é colocado no ômega, tá? Oicodome, oicodomo, tá? Nós temos aí também na última, certo? Então a gente vai ter no ômega de novo e nós temos o M, que é um acento circunflexo que cai aí no nosso eta, tá bom? Doulos, nós temos uma palavra, né, que tem um ditongo aí, doulos, tá? Pneuma, e nós temos soma. Então todos esses acentos graves, né? Esse acento circunflexo será caído sempre na vogal longa, tá bom, gente? Então soma, tá? O acento circunflexo no ômega, tá? Pneuma, tá? O acento circunflexo está aí no nosso ditongo, tá? E doulos, o acento circunflexo também está no nosso ditongo, tá bom? Vamos continuar a nossa aula. Agora a gente vai dar uma olhada na aspiração. A aspiração é um sinal no grego, tá? Que sempre que as nossas palavras no grego começam com vogais, tá? Elas recebem esse acento aí. É interessante a gente pensar que a aspiração é um sinal, mas ele não é um sinal que indica qual a sílaba tônica, tá? É só uma regra, todas as vezes que sua palavra em grego iniciar com uma vogal ou um ditongo, nós teremos uma aspiração, tá? E a ideia também que nós temos aí que quando iniciar uma única exceção, quando inicia com o ro, que é uma consoante, nós temos também uma aspiração. Mas tirando o ro, que é a consoante, nós temos uma aspiração aparecendo em todas as nossas vogais, tá bom? Vamos lá então? Nós temos uma aspiração branda, ela não afeta a pronúncia, tá? Então nós temos agape, nós temos Uranus, tá? Uranus, céu, pronuncia-se Uranus, tá? E agape. Aí nós temos uma aspiração no alfa, nós temos uma aspiração aí no Uranus, nós temos um ditongo, a aspiração cai para a segunda vogal, tá bom? Então essa aspiração branda não afeta a pronúncia, tá? E nós temos uma aspiração áspera, o forte, indica que a palavra se pronuncia com um som parecido com R, né, em português e um H em inglês, tá? Então na transliteração a aspiração áspera é sempre representada pela letrinha H, tá bom? Então nós temos rodós, caminho, pronuncia-se, translitera-se rodós, tá? Com H, tá? Heurisco, eu acho, heurisco pronuncia-se na transliteração com H, heurisco, tá bom? Ok, gente, nós tem a nossa última observação aí, né, que sempre que uma palavra em grego iniciar com Y ou com o ro, nós temos aí uma aspiração áspera, tá? Rupomone, que é paciência, tá? Nós temos uma aspiração áspera no Y. Rema, né, que é palavra, nós temos uma aspiração áspera no ro, tá ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, nossa segunda aula de introdução ao grego. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe sua vida.